vídeo anterior, a gente falou do conceito de majoração para dois vetores, e a gente vai sempre assumir que esses vetores são vetores de probabilidade. Então, para cada um desses vetores, eu tenho as coordenadas positivas e a soma de todas as coordenadas iguais a 1. Tá? E aí a gente viu que a gente pode comparar ou tentar comparar esses vetores usando essa noção de majoração. Nem sempre a gente pode comparar esses vetores, tem situações em que nem o V majora o W, nem o W majora o V. E agora a gente vai ver qual que é a relação dessa noção de majoração com emaranhamento e LOCC. Majoração é um conceito útil não só para detectar emaranhamento, mas também para quantificar emaranhamento e comparar estados em relação a transformações por LOCC, no caso de estados puros, tá? Então, isso aqui tudo para estados puros, tá? E a ligação de majoração com emaranhamento é dada pelo resultado que a gente conhece como teorema de majoração de Nielsen. Então, o estado puro φ pode ser obtido a partir de um estado psi através de LOCC, se e somente se o vetor de Schmidt de φ majora o vetor de Schmidt de psi, ok? Então, lembrando que aqui a gente está sempre trabalhando no cenário bipartite, né? Então, φ e psi são vetores num espaço de Hilbert que pode ser decomposto em duas partes, a parte de Alice e a parte de Bob. Tudo aqui finito, né, de dimensão finita. E no caso de estados puros, a gente tem esse resultado bem bonitinho, que mostra para a gente que verificar se um estado pode ser levado no outro por LOCC é um problema bem simples. Bom, antes da gente ver a demonstração desse teorema, vamos ver alguns exemplos, e a gente vê a demonstração dele depois. Então, para começar, eu já falei para vocês várias vezes sobre estados maximamente emaranhados, né? Esse conceito já apareceu no curso antes, quando eu falei, por exemplo, de estados de Bell, mas eu nunca contei para vocês por que a gente usa esse termo maximamente emaranhado, o que isso quer dizer. Tá? Então, agora a gente vai conseguir dizer por que esses estados, como os estados de Bell, por exemplo, são de fato maximamente emaranhados. Então, vamos ver alguns exemplos. Bom, então, vamos supor que a gente tem o estado psi, que é raiz de 1/3, 0, 0, mais raiz de 1/3, 1, 1, mais raiz de 1/3, 2, 2, e o estado φ, que é raiz de meio, 0, 0, mais raiz de 1/4, que é meio, né? Um, mais meio, 2, 2. Então, aqui eu vou sempre usar a decomposição de Schmidt na base canônica, mas isso não é necessário. A única coisa que é importante aqui são os coeficientes de Schmidt. Então, eu poderia usar uma outra base, né, uma base diferente para um estado em relação ao outro, tanto faz. Tá? O importante aqui é só o vetor de Schmidt, é ele que interessa para a gente. Bom, então, a gente tem que o vetor de Schmidt de psi é 1/3, 1/3, 1/3, e o vetor de Schmidt de φ é meio, 1/4, 1/4, né? E isso aqui significa, pelo exemplo que a gente viu no vídeo anterior, que lambda φ majora, né, o vetor lambda psi. Então, como lambda φ majora lambda psi, pelo teorema de majoração de Nielsen,
temos que se pode ser transformado em si usando LOCC. Então, olha só, só fazendo essa continha de majoração, que é bem simples, né? A gente escreve os estados na decomposição de Schmidt, compara os vetores de Schmidt usando a noção de majoração, e isso responde para a gente que se um desses vetores pode ser levado em outro usando LOCC. Bom, esse exemplo aqui é um caso particular daquele outro que a gente viu, né? Que em todos os coeficientes de Schmidt são 1 sobre n, aqui o n igual a 3. Então, e essa relação aqui vale para todos os vetores φ, para todos os estados φ. Bom, então a gente viu no exemplo 3 do vídeo anterior que 1 sobre n é o vetor que tem todas as coordenadas 1 sobre n, é majorado por qualquer vetor w, qualquer que seja o w. Isso significa que, pelo teorema de majoração de Nielsen, que o estado φ+, que é raiz de 1 sobre d, sobre n, né? Raiz de 1 sobre n, 0, 0, mais raiz de 1 sobre n, 1, 1. Assim por diante, até n, n. Pode ser levado em qualquer outro estado por LOCC. Bom, então o que isso aqui significa? Isso significa que esse estado aqui, o emaranhamento contido nesse estado, é suficiente para produzir qualquer outro estado utilizando operações que não criam emaranhamento. Então, esse é o estado maximamente emaranhado nessa situação onde eu tenho um sistema de duas partes, tá? De dimensão finita. Então, de novo, é importante lembrar aqui que aqui eu escolhi essa base como sendo a base de Schmidt, mas não precisa, eu poderia escolher qualquer base. Então, a diferença dos estados de Bell, por exemplo, né, que é com n igual a 2, a diferença de um para o outro é a base de Schmidt que a gente precisa usar para escrever o vetor como em decomposição de Schmidt, é a base que aparece ali. Então, qualquer um daqueles vetores tem os mesmos coeficientes de Schmidt, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, e todos eles estão dentro dessa família de estados aqui, que pode ser transformado em qualquer outro estado de 2 qubits por LOCC, por isso faz sentido chamar esses estados de maximamente emaranhados. Então, isso aqui implica que faz sentido chamar esse estado aqui, e todos os outros que são equivalentes a ele, que têm os mesmos coeficientes de Schmidt, que é o estado maximamente emaranhado. Ok, então vamos agora voltar no exemplo 2, né, que a gente tinha feito no vídeo anterior. E o exemplo 2, ele simplesmente falava que esse cara aqui majora qualquer outro vetor W. Então, do ponto de vista do teorema de majoração de Nielsen, isso aqui significa que o vetor que tem decomposição de Schmidt
o estado que tem decomposição de Schmidt 10000, que eu posso escrever como esse estado aqui, né? Ele pode ser obtido a partir de qualquer outro estado. Mas isso é meio óbvio, né? Aqui a interpretação, claro que é uma ligação entre o teorema e a interpretação física. É claro que o vetor 00 ele pode ser obtido a partir de qualquer outro utilizando LOCC, porque ele pode ser produzido por Alice Bob usando LOCC. Então, eu simplesmente jogo o estado φ fora e Alice e Bob, cada um prepara o vetor 00, o estado 0 no seu sistema. Então, é bem óbvio que existe uma transformação LOCC que leva qualquer vetor φ no 00. Jogo φ fora e preparo o estado psi. Ok. Vamos agora analisar o que acontece com o exemplo 4. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenho o estado psi, que é raiz de 0,400, mais raiz de 0,411, mais raiz de 0,122, mais raiz de 0,133. E o vetor φ, raiz de 0,500, mais raiz de 0,2511, mais raiz de 0,2522. E o coeficiente de 33 é zero. Então, a gente viu no exemplo anterior que lambda psi não majora lambda φ. E também lambda φ não majora lambda φ. Então, eu nem posso transformar φ em psi usando LOCC, então essa transformação aqui é proibida. E nem posso transformar φ em psi usando LOCC. Então, essa transformação aqui também é proibida, tá? Então, isso mostra para a gente que nem sempre, dados dois estados, eu consigo comparar esses estados em termos de emaranhamento, em termos de transformações LOCC. Eu não consigo nem levar psi em φ, nem φ em psi. É interessante, muito interessante mostrar que em algumas situações existem catalisadores de emaranhamento. O que isso significa? Isso significa que existem estados psi1, psi2, de maneira que, e um estado, vou chamar aqui de C, de maneira que psi1 não pode ser levado em psi2 por LOCC, psi2 não pode ser levado em psi1 por LOCC, então a conversão de psi1 em psi2 ou psi2 em psi1 é proibida, mas se eu olhar para psi1 tensor C, eu consigo transformar isso em psi2 tensor C, usando LOCC. Isso é bem legal, porque o que é um catalisador lá da química, né? Que vem lá da química, essa definição. É um produto químico que ele permite o acontecimento de uma reação química que era proibida sem a presença desse catalisador, mas ele é recuperado no final. E é justamente o que está acontecendo aqui. Então, psi1 pode agora ser transformado em psi2, mas só se eu tiver a presença desse outro sistema no estado C, mas esse sistema no estado C é recuperado no final. Né? Então, ele permite uma transformação que anteriormente era proibida, mas no final eu recupero esse mesmo sistema no estado C. Então, para esse
esses dois estados aqui, existe um catalisador que faz uma dessas duas transformações aqui ser possível. Isso vai estar em um dos exercícios da próxima lista.